Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 23 de março, estou fazendo esse vídeo no domingo e passar um pouco aqui nossa ideia, o que está acontecendo com a Bolsa, qual a perspectiva e o que a gente tem feito com os nossos clientes. Primeiro, né, os Estados Unidos está entrando em alguma recessão, tem um risco de recessão. O que eu tenho, assim, uma visão desse assunto, primeiro que eu acho que a Bolsa Americana, ela esticou um pouco demais, né? Você teve uma corrida para inteligência artificial AI. Alguns lugares estão chamando de excepcionalismo americano, ou seja, né, se criou um cenário muito positivo para os Estados Unidos com a eleição do Donald Trump. Então, poxa, vai ter desregulamentação, vai ter corte de impostos, os Estados Unidos na frente dessa corrida do AI, então as empresas americanas sugando muito desse ativo global, né, com isso o dólar fortalecendo, né, todo mundo procurando os Estados Unidos para investir. E acho que como qualquer coisa, né, o mercado, eu falo que ele é comparado às vezes um ser humano, né, ou ele fica muito otimista ou muito pessimista, talvez, né, por ser formado por seres humanos, né, é uma natureza dele. Então eu acho que você teve um excesso disso. Depois você vem a empresa chinesa, né, que desenvolve uma inteligência artificial de forma muito mais barata, então o mercado começa a questionar se você precisa de tudo aquilo lá de investimento realmente, né? Porque, poxa, aquele cara lá está produzindo por 1/10 do preço, então ficou com receio que aconteceu com a bolha.com, né? Que foi a bolha dos anos 2000, que descobriram a internet, mas todo mundo achou que era fácil ganhar dinheiro com a internet, mas não conseguiram rentabilizar, né? E começaram a questionar a inteligência artificial, a AI, né? Uma vez que o chinês conseguiu desenvolver ela muito mais barata. Paralelo a isso, você tem dois fatores. Um primeiro, a gente vê os dados econômicos da Europa vindo muito melhor que dos Estados Unidos, né? Os dados americanos começaram a dar alguns sinais. Você teve um aumento do anúncio de corte de impostos, que a gente vai falar mais para frente. Você vê o próprio setor de renda variável migrando para as ações mais defensivas, né? E o declínio dos rendimentos do Treasury, né, que são os títulos do Tesouro Americano, ou seja, quando você vê uma queda do yield dele, uma precificação, o mercado falou, os grandes investidores já estão vendo que tem uma crise lá na frente. A grande pergunta é se os Estados Unidos está entrando numa recessão. O que a Charles Schwab fala, olha, a gente não sabe, tá? Eles estão de olho nos dados macroeconômicos, alguns dados que eles falam que são soft, que são pré-indicadores, dão sinais. O problema é que nem sempre que esses pré-indicadores dão sinais significa que a gente vai entrar numa recessão. Você tem um Fed model do Fed de Atlanta, né, que é um modelo que ele prevê o GDP, que é o PIB, ao atual. É um modelo atual, não significa uma previsão, mas nesse modelo atual ele projeta uma queda de 2,4%, então o mercado ficou mais preocupado. Mas o que eles viram é que muito dessa queda também está atrelado à importação. Então, o que aconteceu? Quando o Donald Trump anunciou as tarifas de importação, muitas empresas foram lá e compraram antecipado. Então você teve um aumento de importação que não é tão normal quanto teria numa situação normal, né? O que não se viu foi uma queda de gastos dos investidores, né? Então a economia americana é muito focada em gastos. E outro fator que chamou a atenção foi o recorde de job cuts, né? Pedido de desemprego. Mas também eles atrelam muito a isso, a uma medida pontual do governo de eficiência, né, que é a área que o Elon Musk toca. Então, assim, muito se viu perda de emprego no setor não profit, né, que são as ONGs, e no setor do governo, né, que eram dinheiro. Então, assim, de certa forma, eu particularmente eu vejo isso até muito como positivo, porque se sobrar esse dinheiro, você devolver isso para o setor profit, né, que são os setores que ganham dinheiro, eu acho que isso aumenta a riqueza da nação como um todo. Por fim, então, o que a gente tem feito com os nossos clientes? Tá? Historicamente, quando você olha a Bolsa Americana, ela muitas vezes que ela cai 10%, ela demora um prazo de 4 meses, posso colocar aqui o indicador, né, para voltar àqueles patamares. E o que a gente sempre fala para os clientes é fazer o preço médio. Então, se você tiver uma média móvel, né, se comparar a média móvel com o mercado atual, você vai ver que ela anda muito abaixo. Pontualmente, em algumas épocas de crise, ela fica acima do mercado atual. Então a gente tem aproveitado essa queda para os clientes que estavam mais conservadores começar a comprar, e quando a gente compra a bolsa, a gente não compra tudo de uma vez, a gente inicia comprando aos poucos, né? Então vamos falar, o cliente tem 100 mil dólares, eu vou colocar 10, 20 mil dólares, eu compro 2 mil dólares hoje, daqui 2, 3 semanas mais 2 mil dólares, assim a gente vai fazendo um preço médio, eu falo, a gente passa pelo vale da crise, tá?
Eu vou colocar um gráfico também, assim, você vê que é importante de ter a carteira diversificada entre bonds e ações, que nesse ano quem está salvando as carteiras dos clientes são a carteira de bonds. Lembrando que também, assim, muito cliente a gente caiu 10%, mas a gente está com ganho de 30% em alguns casos, né? Então, o cliente não está tão preocupado com isso, porque ele ainda está, grande parte está com ganho. Então, o que a gente vê de oportunidade, geralmente essa queda pode ser uma oportunidade, depende do seu perfil de investimento, depende, né, da sua carteira. Buscar ações com boa qualidade, ou seja, que a gente fala ações que tem um fluxo de caixa, de nível de endividamento baixo, produtos que sejam mais resilientes, né, a gente gosta bastante. E, bom, eu acho que é isso. Essa é uma visão aqui que eu estou passando para os nossos clientes, tá? O que a gente tem feito. E a gente está recomendando quem, né, marcar as nossas reuniões, porque eu acho que esses períodos de baixa é quando trazem algumas oportunidades de compra. Um grande abraço.